todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, você vai falar assim, ó. Tamo junto. Tomem seus lugares e lá vamos nós. Como enriquecer segundo a Bíblia? Vamos fazer o contrário. Vamos fazer de conta que a Bíblia nunca existiu. Você acha que dá para enriquecer, sim ou não? Sim ou não? Sim, claro que sim. É só olhar para a natureza. Árvore não lê Bíblia, formiga não lê Bíblia. Então, se nunca tivessem tido essa revelação, né, principalmente ali dos 10 mandamentos, foi o próprio Deus que escreveu ali naquela tábua, com fogo. Se a gente não tivesse o Pentateuco através de Moisés, se a gente não tivesse toda a história judaica, todo o movimento dos apóstolos no Novo Testamento, todas essas coisas, daria para prosperar? Sim, porque a prosperidade ela é o quê? Natural. Agora, sabendo que a Bíblia tem mais de 30 mil versículos, e que a instrução toda dela é instruída pelo Espírito Santo, para te fazer ter uma vida boa, comer o melhor dessa terra. Quando fala de prosperidade, por renúncia de coisas da sua vida, para viver aquilo que Deus chamou, fala que você vai prosperar 100 vezes mais. Aí eu te pergunto, se a Bíblia fala que você vai comer do melhor dessa terra, que você vai vestir melhor dessa terra, que nem o Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo, que Deus olha tanto para a natureza, como para o pássaro, como para os seus, e que primeiro é o reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas se o reino vier em primeiro, qual que é a lógica de você achar que Deus te amaldiçoou para ser pobre? Qual que é a lógica de você achar que Deus quer que você sofra? Por que as pessoas vivem arrumando desculpa, distorcendo a Bíblia para justificar os próprios fracassos? Agora vamos entender uma coisa bem simples. Eu vou usar alguns versículos aqui para você pegar e aprender. Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas os companheiros, sabe a companheirada? A companheirada dos tolos acabará mal. Às vezes as pessoas não entendem, mas você andar com gente sábia vai te fazer cada vez mais sábio. Você andar com os companheiros, o que vai acontecer? Vai te fazer cada vez mais tolo e dependente das coisas. Então como é que faz para prosperar segundo a Bíblia? Aqui está falando, arruma um jeito de andar com sábios. Tem 2 tipos de sabedoria, vertical, horizontal. Vertical é de gente que tem acesso ao trono e tem discernimento, palavra de conhecimento, revelação, coisas bem legais. E tem a segunda, que é aquela poderosa sabedoria horizontal, aquela que é a experiência que a pessoa teve na vida. Eu estou 30 anos trabalhando no mesmo emprego, já sei que sua experiência é pequena. Aí a pessoa já passou por uns 20 esportes, a pessoa já foi em uns 20 países, a pessoa já entrou nos 10 segmentos diferentes. Essa pessoa tem conexão com todo mundo, dá para sentir o cheiro dessa pessoa, de longe. É uma pessoa rica de experiência, rica de quê? Sabedoria. De desapego, ressignificação, tomada de decisão, essa pessoa é rica. Mas aí a conta dela, vou falar do fundo do meu coração. Quando eu vou arrumar uma amizade, eu não importo quanto que a pessoa tem dinheiro na conta, porque isso não me afeta em nada. Alô? O tanto de dinheiro que a pessoa tem na conta dela nunca mudou minha vida. Nem pouco, nem muito. Mas a experiência que ela carrega já transformou minha vida várias vezes. Então esse negócio de querer ser amigo de rico é uma besteira. O que você tem que entender é o sábio. E dependendo da grana ou não, a pessoa tem sabedoria para te passar, ande com essa pessoa. Ande com os sábios. Primeiro bom conselho é que você, andando com os sábios, anota o código aí, Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será cada vez mais sábio. O Salomão, que era um sábio, fez o quê? Ele se conectou com 24 sábios, os mais sábios da terra de Israel, das 12 tribos, 2 de cada. O que um homem desse virou? Você imagina hoje uma pessoa vira rei do Brasil, rei mesmo. Rei, monarquia. Aí vira rei do Brasil e estuda entre 200 milhões de brasileiros os 24 mais sábios. E fala, a partir de agora, o governo, a monarquia brasileira vai dar um salário de 1 milhão para cada um, desde que vocês contem tudo que vocês sabem. Aí começa. Vai pegar todo mundo que estudou no ITA, gente que lançou foguete. Tem brasileiro que já fez isso. Só que em outro país, porque aqui não tem como, parece. Aí vai pegar as pessoas que construíram e desenvolveram coisas grandiosas, aceleradores de partículas, junta os 24 mais poderosos,
custa para a monarquia 24 milhões de reais por mês. Vocês acham caro ou não? Você imagina um governante sentado com 24 homens ou mulheres que são as pessoas mais sábias de uma nação. Você consegue imaginar? Sem nenhum petista, sem nenhuma pessoa maluca, sem nenhum despreparado, sem nenhuma pessoa que só quer saber de política. Uma pessoa que ela entra em todas as áreas. Você imagina uma pessoa dessa treinando um ano, custa 260 milhões por ano ouvir essas pessoas, por exemplo. Aí você fala, cara, é dinheiro demais. Você não sabe o rumo que isso aqui vai tomar, porque se começar a ouvir gente do futuro, vai levar o país para o futuro. Você pegar um sábio de empreendedorismo, vai falar, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ter 50 milhões de empresas e não 21 milhões de empresas. Aí você pega alguém do agro, aí você pega alguém, cada uma, de cada coisa, você vai falar, é isso que eu quero. Porque quando você desperta numa sabedoria, você quer investir nela. Presta atenção no que eu estou te falando. O despertar de uma sabedoria te torna um investidor obrigatório naquilo. Quando você desperta e vive essa experiência, a sua cabeça muda. Para de ser uma pessoa de uma experiência só. Senão você não vai avançar. Pode passar. Pablo, por que enriquecer? É simples. O processo de enriquecimento não é de endinheiramento. O processo de enriquecimento é ser rico em todas as áreas. Quem estiver assistindo, escreve assim, ó. Ser rico em todas as áreas. Esse deveria ser seu alvo de vida. Não é bater 1 milhão, nem bater 10 milhões, nem 100, nem 1 bilhão. A grande verdade é que você deveria colocar que o enriquecimento deveria ser em todas as áreas. Por exemplo, quem é que gostaria de ser muito rico intelectualmente falando? Levanta a mão. Aí o que acontece? Tem que amar estudar. Tem que amar estudar, tem que amar questionar, tem que amar ensinar. Aí o que vai acontecer? Você vai ser alguém intelectual. Aí só que você tem que andar com sábios, para você ter discussão de sábio. Porque se você for discutir sabedoria com um tolo, o tolo sempre vai desprezar. Ou seja, não dê pérola aos porcos. Se você colocar na sua cabeça assim, ó, eu vou enriquecer na matéria intelectual, vai estudar assunto que você nunca pegou. Aí você começa a pegar um assunto. Vou te dar um exemplo, vai estudar sobre o espaço. Alguém fala, eu não entendo. Mas é justamente isso. Porque se você começar a entender, você vai ouvir coisas. Por que eu falo o espaço? O espaço, por exemplo, aumenta a dimensão do seu cérebro. Vocês sabem disso ou não? Vou explicar. Se a cidade que eu nasci é esse tapete vermelho, que é o único item da minha primeira casa com a Carol, a gente comprou esse tapete aqui. E ela até esses dias brigou comigo, quer que tira daqui. Arruma um lugar, Carol, vamos alocar esse recurso em outro lugar. Ou então vamos leiloar ele. Mas foi bem aqui que eu realizei vários sonhos assim. Eu queria comprar um carro, eu sentado aqui um Jetta, eu ficava fazendo recorte. Foi bem aqui nesse negócio. Se a minha cidade é esse tapete vermelho e eu só souber coisas daquela cidade, você imagina que eu não sei nada do mundo, certo? Vamos supor que eu nunca peguei numa enciclopédia, nunca peguei num computador e eu só fiquei nessa cidade. Você entende o tamanho da minha sabedoria intelectual, emocional, cultural, financeira? Pode ser a melhor cidade do mundo se você ficar só aqui. Só que acontece o seguinte, quando você fala, não, eu vou estudar uma enciclopédia, a Barça. Quando eu era criança, eu estudei a Barça. Estudei tudo a Barça. Ficava doente com a minha mãe. Compra mais uma. Aí chegava os livrinhos da Barça, estudava tudo, ficava doido naquilo. Aí chegou aquela era eu estou falando de 1995, eu já estudava a Barça. Em 95 eu tinha 8 anos de idade. E eu pegava a Barça e ficava doido. E era a pior sensação do mundo. Eu chegava no ignorante, ia falar alguma coisa de extração de petróleo que eu tinha aprendido na Barça, todo mundo zoava. Eu ficava revoltado com aquilo, revoltado. Por que o ambiente é terrível? Porque quando você se esforça para ser alguém, um ambiente observa, aquele ambiente limitado vai zoar com a sua cara até você parar com aquilo. Tem um detalhe que eu descobri na Bíblia, todo mundo que foi vencer na vida teve que sair do lugar que estava. Até o Adão que estava num lugar perfeito, queria viver outro rolê, teve que mudar de terra. E você em Apocalipse, quando você estiver achando que você venceu aqui na terra, vai mudar para outra terra. Acostume com uma coisa, chama dinamismo.
Deus é dinâmico, Deus se move, Ele ama essas coisas. Quando você achar que a terra é sua, tem a Nova Jerusalém. Eu não vou falar o que eu penso depois da Nova Jerusalém, deixa para lá. O rolê é gigante. Ninguém consegue imaginar nada se essas coisas não existirem. Essa é a coisa que eu mais amo no universo. Quando eu comecei a ter uma pequena gota de sabedoria numa coisa chamada metafísica, eu falei, não é possível que isso funcione. Cuidado, tá? Se a sua mente consegue ver, é porque isso existe. Faltam os componentes para isso rodar. Um dia alguém falou, nós vamos construir um carro. Aí o ignorante falou, mas não tem como, só tem um cavalo. O cara que fez o carro queria aposentar o cavalo. Carl Benz fez uma charrete elétrica para aposentar o cavalo. O carro que você anda hoje é um golpe que eles deram no cavalo. Você acredita ou não? Era para tirar o cavalo da equação. A lâmpada que está acesa no painel de LED, em tudo que você tem no seu smartphone, foi um doido que viu. Engraçado, quem que apoiaria um maluco acender uma lâmpada? Já fica com a história do Aladim, moço. Isso é imaginário. Cuidado. Se a sua mente imagina é porque existe. Aí você fala assim, eu não concordo. Eu já sei onde você vai parar. Quer saber ou não? No lugar que você já está parado. A parada é simples. É só na sua cabeça. Se você achar que é o fim da linha, é o fim da linha. Se você achar que é só o começo, é só o começo. Pode ser seu último dia de vida. E você fala assim, isso aqui é o fim da linha. Vai ser o pior dia de todos. Ou então você fala, esse aqui é o primeiro. Depende do jeito que você vê o negócio. O problema é que você tem medo demais. Em Eclesiastes 11 está escrito assim, empregue o seu dinheiro em bons negócios. E com o tempo você terá seu lucro. Aplique-o em vários lugares. E em negócios diferentes. Porque você não sabe que crise poderá acontecer no... Como que esse texto tem 3.000 anos? Alguém consegue explicar? Como é que um homem chamado Gedidias, que vocês conhecem como Salomão, escreve uma coisa tão atual há 3 milênios atrás? Esse texto é datado há 3 milênios atrás e está escrito como se estivesse dando um conselho agora, novo. Eu vou ler de novo. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá seu lucro. Alguém falou algo poderoso sobre o tempo. Coloque seu dinheiro em bons negócios. E o que traz o lucro? Compressão do tempo. E com o tempo você terá o seu lucro. Aqui eu já posso deduzir outras coisas. Que todo mundo que oferece lucro imediato, quem está oferecendo é idiota. E quem está a fim de pegar também é escravo do idiota. Não posso nem te chamar de idiota, porque o idiota é ele. O outro é escravo do idiota. Fala assim, o lucro depende do tempo. Eu quero ficar rico igual o Marçal. Meu negócio é esse agora. Eu quero ficar rico igual ele. Tá bom. Tá simples. Volta o tempo para trás. Todas as renúncias que eu fiz. Quando eu falei para você, 8 anos eu estava estudando, você já fica meio assim, né? Quando meu pai veio na casa que eu moro hoje, alguns anos atrás, ele estava na jacuzzi lá comigo, olhando para tudo assim. A única resposta que ele deu foi, deu a lógica. Aquilo é muito massa, eu ouvi isso desde pequeno. Ele falou, deu a lógica. Aí ele falou um negócio que eu não lembrava, não fiquei contando essa parte da história. Ele falou assim, quantas vezes eu vi você com maluquice, querendo ler, com sono, e colocar água fria num balde, daqueles abertos, numa bacia, e você com o pé lá e falava que um pianista famoso fazia igual, para ter ideia e para despertar, e eu com o pé no gelo, porque eu queria terminar de ler o negócio. Mas por que você acha que você foi desse jeito? Meu pai me obrigou a escrever provérbios, transcrever. Minha mãe me dava esse trem desde pequeno, era na lancheira. Quantas vezes eu desprezei o versículo de provérbios e jogava fora. Só tem um problema, fala qualquer coisa de provérbios para mim, para você ver. Eu continuo, eu complemento a fala. Eu escrevi, eu acho que eu já transcrevi, né? Eu acho que por baixo eu tenho lido o livro de provérbios, não vou exagerar não, umas 400 vezes. E toda vez que eu leio eu vejo um trem que eu nunca vi. Eu não consigo entender como é que um livro com 31 capítulos tem coisas novas para sempre. Marçal, por que tem coisas novas? Vou te explicar.
Tem coisas novas, porque a cada vez que eu encontro com um livro, eu sou um homem diferente. O Heráclito de Éfeso falou que um homem e um rio, quando eles se encontram pela primeira vez, eles têm que aproveitar aquele encontro, porque nunca mais aquele encontro vai acontecer. Porque aquele rio, as águas já desceram, e aquele homem, a sua sabedoria foi transformada. Então nunca você entra no mesmo rio. Nem você, nem o rio. Se eu pegar agora e falar, vou ler Provérbios, acontece algo dentro de mim, até sugiro que vocês meio que comecem por Provérbios. Acontece um fenômeno comigo. Patrícia, se eu pegar o livro de Provérbios agora, se eu for para casa agora ler, eu não dou conta de soltar até chegar no final. Eu fico doidinho. Porque eu falo, cara, isso aqui é muito louco. E aí eu estou vendo, eu falo, eu já sei o que você vai falar agora, já sei. Aí do nada, isso aqui eu nunca vi. As percepções com o amadurecimento, você vai tendo outras visões do que está escrito. Esse é um grande segredo. A riqueza, por exemplo, se você estiver muito abaixo dela, você vê ela de um jeito. Dói a pálpebra olhar para ela. Mas quando você está por cima e ela está te servindo, você olha com uma leveza para ela. Assim também é a palavra. Então, você empregar seu dinheiro em bons negócios e com o tempo terá seu lucro, fala assim, o lucro vem com o tempo. Quer destruir o lucro? Seguinte, demore muito. Alô, pega o código. Não viva de lucro imediato, que isso é mentira, é antinatural. E não demore, porque se demorar, acaba com o lucro. O que é demorar? Se a gestação de uma mulher leva 9 meses e você esperar 10 ou 11, significa que matou o nenê. A germinação de uma semente, toda a espécie que Deus criou tem data de retorno. Então o lucro está no retorno, no ROI. E aí quando você olha para a natureza, você fala, está tão simples assim, tudo tem que ter retorno. Se você me der 100 sementes, se eu não souber te falar qual é a semente, que data que vai voltar, eu posso te falar, plante e teste, você vai ver, ela vai voltar tal dia. Cada semente está cravado isso dentro dela. A macieira, por exemplo, o amadurecimento dela é 5 anos, você não vai conseguir ter maçãs de 5. Aí tem jabuticabas de 5, de 7, de 15. Tem coisas que levam semanas, coisas que levam meses. Algumas plantas levam décadas. Então, por exemplo, uma pessoa que planta seringueira na idade adulta, talvez ela não vai ver essa seringueira madura. Uma pessoa que planta uma tâmara do Egito, certamente ela também não vai ver e nem comer a tâmara que ela plantou, porque leva 70 anos. A produzida, modificada geneticamente, em 7 dá. Provérbios 6, nossa, eu amo esse versículo. 6:6. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Eu fiquei imaginando o Salomão andando e olhando para a natureza e falando assim, ó, tipo assim, né? Com todo o respeito, Steve, anota aí. Aí o que, Salomão? Olha a formiga. A formiga não tem chefe, só contemplando. Anota o código aí da riqueza, absurdo, chama contemplação. Como você é um robô hoje, você nem sabe como é que faz a arte de contemplar, você só reclama. Então você olha, Steve, ó, olha para a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta seu alimento. Significa que no verão, onde todo mundo quer gastar, ela está juntando para ter disponibilidade de recurso no inverno. No verão, não saia gastando tudo que você tem, nem empolgação, porque no inverno vai faltar. Isso aqui, até a formiga que não fez administração de empresa sabe o que é administrar. Por isso que ele falou, vá ter com a formiga. É interessante que a Bíblia fala mais de riqueza do que de inferno. E tem gente que só lê inferno na Bíblia. Tem gente que tem uma vida triste, morrendo de medo de tudo acontecer, e não entende que o Senhor te deu uma vida abundante. Fala a palavra abundante. Então tá, tem 3 níveis: escassez, abundância e transbordo. Você quer ficar onde? Seguinte, o transbordo, quando ele só tem como chegar nele se curar a escassez, que é um buraco na caixa d'água.
A abundância é quando você alcança a litragem máxima da sua capacidade. Quando você consegue ultrapassar a sua capacidade, o fluxo fica contínuo. Eu não posso passar sem fazer isso aqui, ó. Desenhar este negócio chamado caixa d'água. Olha isso aqui. Você tem uma caixinha d'água. Você tem uma caixinha d'água. Se tiver no estágio 1, tem um furo bem aqui, ó. O pouco de água que enche já vaza. Estágio 1 chama-se escassez. Escassez. Estágio 2, abundância. Abundância, que é quando a água bate no limite da capacidade. Quando a água bate o limite da capacidade, chama o quê? Abundância. Que aí você fala, não é até onde eu mereço, é a minha capacidade, é o que eu dou conta. É quando eu faço sozinho, ser abundante. E o nível 3? Nível 3 está aqui, ó. Quando essa água passa da capacidade e vaza por cima. Esses 3 estágios aqui, ó, pergunta aí na enquete para mim. Pergunta na enquete. Se a pessoa é escassa, não tem para ela e nem para as pessoas que ela ama. Não tem. Não tem. É o escasso. Não tem paz, nem para ela, nem para ninguém. Não tem a comida que deveria estar comendo, nem para ela, nem para ninguém. Não tem roupa boa, nem para ela, nem para ninguém. Nem moradia, nem tudo. Não tem, porque o escasso vaza por baixo. Ele ferra a si próprio e as pessoas que ele ama. E aí daqueles que estiver passando pelo caminho. Esse é o escasso. O abundante. O abundante, ele tem para ele e para os que rodeiam ele, para os que ele ama. Abundante é bonitinho demais, ele tem. E o transbordante? Até o inimigo ganha com um cara desse. Até o inimigo ganha com o transbordante, porque ele pode não gostar, mas ele para ouvir. Eu fico imaginando tanto de gente que me odeia agora, está parado assim, ouvindo e com o olho arregalado. Pai, não é que esse coach aí está falando um trem que eu preciso de ouvir? Aí o outro pode me chamar do nome que ele quiser, mas ele está olhando e a alma dele está falando, tá vendo, mano? Você é só um idiota. O que esse cara está fazendo? Resumo da ópera. O transbordante, ele é tão forte que ele resolve o problema dele, dos que ele ama, dos que ele quer e daqueles que até odeiam ele. Por quê, Marçal? Porque é o seguinte, ninguém segura o volume de uma água no rio. Se a pessoa entrar e falar assim, eu não gosto desse rio, o rio está com a água correndo 80 por hora, a pessoa pula, não adianta nadar o tanto que ela quiser, ela não vence o rio. Ela vai ser levada por esse rio. Significa o quê? Que ser transbordante é algo importante. Até quem você não gosta, não consegue subir o leito, essa pessoa é obrigada, amaldiçoada a ser abençoada por você. Até o inimigo fala assim, ó, eu sou transbordante e ajudo o meu inimigo. Agora, uma pessoa escassa, não, eu não posso perdoar não, que eu tenho que ficar com raiva, eu não posso encher isso aqui de água, isso aqui é um lodo. A pessoa abundante, ela fica, eu não quero mais saber dessa pessoa. O transbordante está nem aí. Uma das coisas mais prósperas que uma pessoa pode fazer é fazer assim, ó, deixa ir, deixa fluir. Faz com a mãozinha assim, ó, deixa fluir. A pessoa vai lá, toma alguma coisa, deixa fluir, vai lá, vê se você segura as águas que vai sair daqui. Não segura. Então, quando você falar assim, ó, eu estou decidido. Eu estou decidido a prosperar. Se você tiver decidido a prosperar e pegar a instrução na palavra, vai mais rápido. Sabe por quê? Porque se você pegar na palavra e entender que está escrito assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, você vai falar assim, ó, tudo que acontece comigo, a Bíblia está dando instrução, é para o meu bem.